Olá, Demolês! Este trabalho surgiu a partir da iniciativa Desafio Ritualístico Capitular, promovida pelo Supremo Conselho Demolei Brasil. Uma vez que o tema desta fase é livre, tivemos a ideia de fazer um estudo aprofundado e lúdico sobre os oficiais de um capítulo. Um vídeo que serve tanto como repositório de conhecimento para os irmãos iniciáticos, quanto uma maneira de documentar esse concentrado de conhecimento, mantendo a chama acesa no coração de cada demolei. Nossa proposta é, inicialmente, apresentaremos um estudo que tenta atingir o cerne desse tema, indo até a essência de cada oficial. Em seguida, promovemos um debate entre irmãos, ativos e sêniores, para dialogar sobre o assunto em questão. Por fim, preparamos algo que tenta concentrar o estudo de uma maneira criativa e divertida, para realmente ficar na cabeça de todos nós, mas falaremos disso mais adiante. Os oficiais de um capítulo são mestre conselheiro, primeiro e segundo conselheiro, escrivão, mestre de cerimônias, capelão, primeiro e segundo diácono, primeiro e segundo mordomo, porta-bandeira, sentinela, 7 preceptores, organista, que antes era conhecido como mestre de harmonia, hospitaleiro, tesoureiro e, por fim, orador. Agora, vamos destrinchar cada oficial para entendermos melhor a respeito de cada um. Mestre conselheiro é o oficial responsável pelo capítulo, representando dentro e fora da Ordem Demolei. Seu dever é o de dirigir os trabalhos da gestão, organizar o calendário semestral, sugerir e aprovar a realização de atividades sociais, além de possuir a palavra final para qualquer decisão do capítulo. É conhecido também como mediador de debates que ocorrem durante os trabalhos. Sua insígnia corresponde a 2 malhetes cruzados, símbolo do poder da autoridade de uma assembleia. Primeiro conselheiro. O dever dos 2 conselheiros é o de auxiliar o planejamento, organização e execução de todas as atividades atribuídas ao mestre conselheiro, sendo substitutos quando este não estiver presente. O primeiro conselheiro é o posto mais próximo do mestre conselheiro, assumindo todos os deveres e responsabilidades que tal lugar sugere. Segundo conselheiro. Além disso, o segundo conselheiro é especificamente responsável pela ritualística e estudos da ordem, sendo dele os deveres de explicar e instruir para que a ritualística ocorra da melhor maneira possível e o de estudar a história da ordem e repassar seu conhecimento ao capítulo. As insígnias dos conselheiros correspondem a um único malhete, simbolizando a liderança que ainda estão construindo, antes de estarem aptos a assumirem o mais alto posto de responsabilidade. Escrivão. Seu dever é o de cuidado da secretaria do capítulo, mantendo o controle sobre os dados dos membros, recolhendo as correspondências, recebendo e apresentando fichas de candidatos à iniciação e lavrar a ata de todas as reuniões ritualísticas. Sua insígnia corresponde a uma caneta, símbolo análogo à antiga caneta-pena, utilizada pelos antigos na arte da escrita e representando o guardião sagrado da história. Mestre de cerimônias. Seu dever é de fazer a verificação dos membros presentes e conduzir o capelão e visitantes em momentos oportunos. Sua insígnia corresponde a 2 bastões cruzados. Seu poder é de cunho educacional, pois cabe ao mestre de cerimônias a coordenação e a orientação das procissões previstas no ritual. O mestre de cerimônias é o líder litúrgico de todas as cerimônias, tendo duplo bastão, significado análogo à soberania capitular e função educacional nas cerimônias. Devido a tal fato, o mestre de cerimônias é um dos únicos oficiais que pode cruzar a linha imaginária existente entre o altar e o mestre conselheiro. Capelão. É o representante da palavra sagrada no capítulo, devendo conduzir os momentos de prece em reuniões e cerimônias. Sua insígnia corresponde a um livro sagrado de páginas abertas, que simboliza aquele onde cada um julgue existir as verdades, mandamentos e escritos pregados
pelos profetas de sua própria fé. Primeiro diácono. Os diáconos são aqueles que recolhem a palavra do dia na reunião. O primeiro diácono tem como dever ajudar os conselheiros na abertura e encerramento do capítulo e conduzir os candidatos durante a cerimônia de iniciação. Segundo diácono. O segundo diácono tem como dever a proteção interna da sala capitular. É por ele que passarão aqueles que desejarem adentrar a sala capitular, sejam demoleis ativos, convidados ou visitantes. As insígnias dos diáconos correspondem a uma pomba, justamente por serem aqueles que mais andam pela sala capitular, transmitindo informações. Primeiro mordomo. O primeiro mordomo é quem representa a liberdade religiosa, sendo dele a tarefa de abrir o livro sagrado no altar. Segundo mordomo. O segundo mordomo é quem representa a liberdade intelectual, sendo dele a tarefa de colocar os livros escolares no altar. As insígnias dos mordomos correspondem a uma cornucópia, uma espécie de vaso em formato de chifre em que os antigos levavam banquetes cheios de frutos e flores, simbolizando o desejo pela fartura e abundância durante o ano. Isso porque na mitologia grega, Amalteia, filha do rei de Creta, criou Zeus, alimentando-o com leite de cabra. Em agradecimento, Zeus presenteou-a com o chifre de uma cabra. Este chifre tinha o poder de dar à pessoa que o possuísse tudo o que ela desejasse. Daí, originou-se a lenda da cornucópia, em latim, cornucopiae, ou chifre de abundância. Porta-bandeira. Seu dever é exclusivamente o da condução da bandeira nacional nos momentos em que cantamos o hino do nosso país. A manutenção do estandarte também é sua função, devendo estar de olho no estado da bandeira e, se preciso, providenciar outra. Sua insígnia corresponde a uma bandeira ou estandarte, reforçando o significado de seu compromisso com este símbolo de nosso patriotismo. Sentinela. É o oficial responsável pela guarda externa da sala capitular, sendo seu dever a conferência de permissão para que um demolei possa assistir uma reunião, assim como a entrada de um convidado. Sua insígnia corresponde a 2 espadas cruzadas, símbolo ligado à proteção e à determinação psíquica dentro do caminho cósmico do sacrifício. Tesoureiro. É aquele que administra os fundos do capítulo. Sua insígnia é uma chave que representa tanto o poder que o tesoureiro tem em relação ao capital, quanto o seu dever de protegê-lo e utilizá-lo da melhor forma em benefício para o capítulo. Hospitaleiro. O hospitaleiro é o oficial responsável pelo bem-estar dos irmãos. É ele que sempre procurará saber sobre a saúde física e mental dos irmãos, bem como ajudá-los em suas necessidades, descobrir se estão passando por problemas e ampará-los se esse for o caso. Além disso, ele também é o responsável pela administração das filantropias. Sua insígnia é o tronco da fraternidade. A sacola deve remontar a imagem do pedinte, que vai de porta em porta angariando donativos para os mais necessitados, ou para si mesmo, quando ele próprio é quem necessita. O nome do assistente social do capítulo originalmente não é hospitaleiro. Este provavelmente foi adotado porque a maçonaria, que também possui o cargo, traduziu o almoner como hospitaleiro, e nós adotamos por tabela. Almoner significa smaller, o que pede esmola. Pedir de mãos vazias, sem ter nada onde colocar o que foi arrecadado, não faz sentido. Por isso, o hospitaleiro tem sua sacola. Orador. Tem como insígnia o pergaminho. Os oradores desempenharam um papel importante ao longo de toda a história da humanidade. Na Grécia Antiga, por exemplo, os oradores se tornaram de suma importância com o advento da democracia. A capacidade de falar, transmitir sensações e persuadir conferiu um lugar na história para os maiores oradores. Mestre de harmonia ou organista. Sua função é a de coordenar as músicas a serem tocadas nas reuniões.
A harpa, que é a sua insígnia, representa o elo de ligação entre o céu e a terra. Suas cordas são degraus simbólicos de uma escada que indica direção para a vida eterna. A música tem um poder muito grande, descrito por vários filósofos, como Confúcio, Schopenhauer e Nietzsche. Não é à toa que Aldous Huxley disse: depois do silêncio, o que mais se aproxima de expressar o inexprimível é a música. Preceptores. As insígnias dos preceptores são uma coroa, que representa a nossa coroa da juventude, e cada preceptor tem, na parte de trás de sua insígnia, uma das virtudes de um demolei. Os preceptores, dessa forma, representam cada uma das 7 virtudes fundamentais da Ordem Demolei. No início de nossas reuniões, ajoelhamos ao leste para rogar a ascensão dos puros pensamentos. Sendo o triângulo o transmissor desses desejos, formado pelo conjunto total dos 23 oficiais, cada um ocupa a posição respectiva às suas lições, e as quais deverá carregar ao fim do ciclo semestral. Assim como os grandes empreendimentos de nossa ordem, o triângulo é sustentado pelas virtudes cardeais, estando em sua base os seus 7 guardiões. No início da Ordem Demolei, seguia-se as fases impostas pelas primeiras versões do Ritual dos Trabalhos Secretos. Até então, o Book of Secret Work of the Council Demolei. Frank Sherman Land via a ausência de um sentimento. Isso, mais tarde, se concretizou na movimentação inicial para a abertura dos trabalhos, que é cheia de simbolismos e significados.